cada um com a sua lente e tal, mas isso não quer necessariamente dizer que isso com certeza não quer dizer que as outras experiências são inválidas e que não tem nada para te ensinar. Na verdade, a ideia de que todo mundo tem algo para falar e que pode ser importante para você avaliar, usando até mesmo o teu kit de ferramentas para olhar para a vida, que existem outras formas de enxergar a mesma coisa, né? E o flow para mim é muito isso, cara. É muito, cara, olha só como esse cara lida com as coisas. Isso vem de um. Isso me ajudou, inclusive, a fazer inferências sobre as pessoas. Por exemplo, tô conversando com um cara que tá falando. Ele tem certeza sobre o melhor lado político pro Brasil, por exemplo. Uma das primeiras perguntas que eu faço, e às vezes é até meio deselegante, eu tento fazer isso de uma maneira tranquila, que eu preciso saber a idade desse cara, primeira coisa. Que com a idade do cara eu já consigo imaginar por coisas que ele provavelmente já viveu. Exato. Sabe qual é? Então assim, coisas que... E aí saber de onde ele vem, saber essas coisas. À medida que eu vou conversando com as pessoas, com várias pessoas, eu vou criando um aparato para fazer inferências sobre as outras pessoas que nem sempre estão certas, mas me dão um norte para eu tentar entender por que aquele pensamento está posto daquela forma naquela cabeça ali. Certo. Sabe? Então, assim, por isso que eu tô te falando, o Flow pra mim é uma tiara mais 10 de inteligência, com certeza. Cara, o JJ Podcast, a mesma coisa. A mesma coisa. Olha só o que ele traz pra gente. Primeiro, a gente não encosta no telefone. Qual que é a atividade, cara, que você faz hoje, que não tem um hack, e que você não encosta no telefone, velho? Não tem, irmão. Então, você não encosta no telefone. Beleza, se você não encosta no telefone, forçadamente, obrigatoriamente, então você fica no papo. Tamo aqui conectado, eu e você. Tamo aqui no papo. E aí, legal o que você falou. Aí tô aqui no papo e eu falo, mas me fala mais isso aí. Aí a gente desce no papo. Aí quando a gente desce no papo, a gente encontra coisas que a gente nem sabia que existia, mas elas estão lá. E aí você começa a... Porra, será que eu tô com isso aí? Será que... Eu acho que eu tô com isso aí. Será que eu não... Cara, eu tava num podcast esses dias, eu não lembro a pergunta que a pessoa me falou, me fez. Eu lembro que foi o podcast que eu tava com a Dani falando de vendas, eu não lembro exatamente o que foi. Eu saí do papo e comecei a ver que eu tava com uma crença. E a crença era assim, ó. Eu percebi que tinha uma coisa me limitando, que as pessoas falavam assim, ó. Joel, você sempre teve a ambição de ser bilionário? Aí eu sempre respondi, não, nunca tive, sabe, esse negócio bilionário. Aí eu respondi uma vez, outra vez. Eu falei, cara, eu preciso parar de falar desse jeito. Porque se eu parar de falar desse jeito, se eu continuar falando desse jeito, eu vou impossibilitar uma possibilidade. Eu falei, percebi, no meio do podcast ao vivo. Eu sou o host, né, mano? E aí eu falei, acabei de perceber uma crença minha aqui que quero mudar. O que foi? Eu acho que eu tenho que falar diferente desse negócio aqui, porque eu sempre pensei, quando que eu vou fazer meu primeiro milhão? Então agora eu vou começar a falar, quando eu quero fazer meu primeiro bilhão? Aí eu percebi que a conversa ficou um pouco mais fluida. E por que eu tava falando daquele jeito? Cara, só que eu tô ouvindo a mulher falando. Ela tá aqui, ó. E eu aqui comigo. Por que eu tô falando desse jeito? De onde que eu tirei isso? O que me passou essa crença? De onde que foi? O que eu ouvi? O que tá acontecendo? E aí eu coloquei pra fora no meio do podcast. E eu anoto. A partir de agora, eu não vou mais falar dessa questão do bilionário desse jeito, porque eu não quero mais interromper. Então, as coisas que eu anoto no meu caderno não são as frases que o Igor me diz, mas são as decisões que eu tomei com as frases que o Igor me diz. Entendi. Puta, pra mim, isso é animal. Porra, e assim, vou te falar, cara, que aconteceu uma parada parecida comigo. Cara, foi anteontem, alguma coisa assim. E quem me deu esse esporro foi o Turi, que é o cara que trabalha com a gente aqui ali na portaria, tá ligado? Cara, olha só, ele falou, a gente tava conversando sobre grana e tudo mais, e ele falou assim, vamos, tem que mirar pra ficar milionário, que não sei o quê. E eu falei assim, irmão, putz, eu não queria ficar multimilionário não, cara. Eu queria que essa parada aqui funcionasse, eu queria que, fazer meu programa, não sei o quê. Ele falou assim, meu irmão, não fala assim que o universo entende errado. E eu fiquei, caralho, Turi, nunca Turi. mais eu vou falar isso. Alô, Turi. Esse é sensível.
Ele falou, esse cara, papai. não fala assim, Não que fala o universo assim. entende errado. E eu Não fiquei, fala assim. caralho, meu irmão, é verdade, mano. É seu, assim, especialmente, eu tô numa de me tornar cada vez mais espiritualizado, Eu também. tá? Não tem necessariamente a ver com religião, mas tem tudo a ver com Deus. E assim, Deus é tão misterioso que a busca por ele, ela é complexa. E tem, pelo menos do jeito que eu enxergo, vários caminhos para ser explorados pra gente, putz, para começar a vislumbrar alguma coisa. Então, Exato. a última coisa que eu tava estudando, assim, quando eu consigo, o lance do hermetismo, tá ligado? Do Hermes Trismegisto e tudo mais. Quem fala muito sobre isso é a Lucilena Galvão, que é uma filósofa também. Sim, conheço. E eu tava nessa, tava lendo ali, tava olhando sobre isso daí. E, putz, cara, tem a ver, assim, tem uma coisas que falam lá é que, assim, o todo é mente. Então, assim, se eu mentalizo uma parada, isso tem, assim, a gente consegue até trazer isso pro mundo físico. Porque se eu tenho uma ideia na minha cabeça e eu vou trabalhar para aquilo ali acontecer, eu tenho mais chance dela acontecer do que se eu for fazendo coisas aleatórias, Perfeito. né? Então, se o cara fala para mim, se eu falo assim, pô, eu não queria ser milionário, nem é a minha obsessão, nem nada, não é uma parada que eu realmente tô querendo. Porra, então, para você. Aí, então, para se tornar milionário, você vai contar com as aleatoriedades da vida. Exato. Agora, se você tem na tua cabeça que seja qualquer objetivo, meu irmão. Que seja, pô, quero ter uma família foda. Tá ligado? Agora, você fala, pô, assim, cara, eu tô aí, eu não sei se eu vou ter uma família foda. Porra. A chance disso acontecer vai ficando cada vez mais complicada. No meu caso, olha isso. No meu caso, essa fala, ela vem de um lugar que é de onde eu nasci mesmo e de quem eu sou, da construção que me trouxe até aqui. Porque, cara, eu nunca tive na menor perspectiva, antes de fazer o que eu faço, de ter a possibilidade de ter R$1 milhão guardado na conta, por exemplo. Sabe qual é? Não é o caso agora, mas, assim, nunca tive... Porra, eu dava aula de inglês antes, sabe? Eu já tinha sido promovido 3, 4 vezes e o meu salário era R$4.000 por mês, sabe? Então, assim, quando que eu ia juntar R$1 milhão? Não ia. Então, assim, nunca passou pela minha cabeça isso, tá? E aí, na hora que ele falou isso, cara, o universo vai entender errado, tem que pensar nessa vibe. Aí eu fiz uma reflexão de onde vem a minha ideia de manter o bagulho simples, de ir devagar e tudo mais. Vem da minha história, que era não tenho perspectiva de alcançar, né? Agora, quando eu trabalhei para alcançar uma parada que eu realmente queria, que é isso aqui, aconteceu, né? Então tem muito a ver com mindset e o hermetismo fala bastante disso. Mindset, olha aí, eu tô conversando com um coach, já tô virando coach também. Mindset, mind-blowing. Tu já soltou um crença limitante, então tamo Já nessa. chegou no idioma aqui, né? Do crença limitante. Aí o pai crítico e o cara, as teorias. Eu percebi isso também, cara. Eu percebi isso aí que você falou. Aí, se eu percebo e encaro e assumo, é mais fácil pra mim. É melhor pra mim. Eu assumo. Tá limitante aqui, não tá legal pra mim. Do que eu entendo, eu sei, eu aconteço. Já foi a fase de achar que ser vulnerável é ser fraco. Já achei isso. Aliás, já achei não, né? Já tive certeza disso. Que ser vulnerável é ser fraco. Eu acredito que uma das atitudes mais inteligentes que existe é você falar, não sei. É ser humilde, falar, me ajuda.